Muito bem, estamos aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical com a revista da CADB. E nesse segundo trimestre, nós iremos estudar duas epístolas de Paulo. Primeiro, iremos abordar a epístola aos Gálatas e depois, na metade do trimestre em diante, a epístola aos Efésios. Gálatas, a verdade e a liberdade é o que vamos encontrar nessa epístola. E a epístola aos Efésios falaremos da unidade do corpo de Cristo. Nessas 12 lições, 13 que nós iremos cobrir, na verdade, 13 lições, da lição 1 ao 6, nós iremos cobrir a carta aos Gálatas. Na lição 1, falaremos de Gálatas, capítulo 1, a inconstância dos Gálatas. Na lição 2, abordaremos o evangelho da graça e circuncisão. Na lição 3, falaremos do cristão, a lei e a fé. Na 4, abordaremos a superioridade do evangelho da graça. Na lição de número 5, a liberdade cristã ameaçada. E na lição de número 6, falaremos das marcas de Cristo na vida do cristão. Depois, lição 7, falaremos já na carta aos Efésios, as riquezas da Igreja de Cristo. Na lição 8, abordaremos judeus e gentios unidos em Cristo. Lição 9, o mistério da Igreja e do amor de Deus. Lição 10, a unidade na Igreja e a nova vida. Lição 11, a conduta cristã no mundo e no lar. Lição 12, a relação entre pais e filhos, patrões e empregados. E, finalmente, lição 13, abordaremos como vencer a guerra espiritual. Vamos, então, ao texto da nossa lição, a revista texto 1, estudo 1, a carta aos Gálatas, falando da inconstância dos Gálatas. Gálatas, capítulo 1, há 24 versos, e nós vamos ler. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. A todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, graça e paz da parte de Deus Pai e da do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, o qual glória para todos sempre. Amém. Essa é a introdução da carta. Agora vamos. Maravilha me dá que tão depressa passasses daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam a quem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos temos anunciado, que seja anátema. E aí, continua o apóstolo, assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, que se alguém for anunciar outro evangelho, além do que já recebesse, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus, ou procuro agradar a homens, se estivesse assim, agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Vamos ler somente até o verso 10 e vamos já passar para nosso texto áureo da lição. Tá aqui, ó. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, vos pregue outro evangelho que vai além do que vos temos pregado, seja anátema. Paulo fala aqui de outro evangelho, anuncie outro evangelho além do que temos anunciado. Qual é a verdade prática? É que os fundamentos da fé cristã são exclusivamente a morte vicária e a ressurreição do Filho de Deus. Nessa lição, nós vamos abordar primeiro a saudação apostólica de Paulo, Gálatas 1, verso 1 ao 5. Depois, do verso 6 ao 9, abordaremos a inconstância dos Gálatas.
E, finalmente, do verso 10 ao 24, do capítulo 1, Paulo é a prova viva que ele procura não agradar aos homens, mas a Deus. E ele vai de perseguidor a apóstolos. E falaremos de suas primeiras experiências. Vamos à introdução dessa lição. Nesse trimestre, iniciamos uma jornada pelas cartas apostólicas de Paulo, a carta, mais especificamente, a carta aos Gálatas e aos Efésios. São essas duas cartas escritos canônicos de profunda significação para o exercício da fé em Cristo Jesus. Ambas trazem um bojo ensinamentos considerando fundamentais para a plena saúde espiritual de todo cristão. A carta de Paulo aos Gálatas é uma poderosa mensagem para a igreja de nossos dias e é dedicada à defesa do verdadeiro evangelho da graça. Aqueles crentes estavam sofrendo ataques de judeus que alegavam estar convertidos a Cristo, mas queria que os cristãos se submetessem aos rituais do judaísmo como condição para a salvação. Os legalistas queriam impor aos gentios convertidos a prática da circuncisão e a observância da lei mosaica, como um adendo à obra redentora de Cristo na cruz. Essas imposições trouxeram inúmeros prejuízos à fé dos Gálatas e, consequentemente, confusões no seio da igreja. Esse escrito de Paulo é uma exortação para nos minuciarmos contra aqueles que querem perverter a fé que uma vez foi dada aos santos. Começamos a carta aos Gálatas, do verso 1 ao 5, com a saudação apostólica. A carta aos Gálatas é amplamente reconhecida como a declaração da independência cristã, escrita por Paulo. Esse texto apostólico pode ser considerado um dos primeiros livros canônicos do Novo Testamento. Há discussões entre os eruditos da Bíblia se o primeiro livro é a carta de Paulo aos primeiros Tessalonicenses ou se é a carta aos Gálatas. E alguns colocam, e aqui a base da cronologia histórica para essa carta é aceita, que ela foi escrita por volta do ano 49, na mesma época que aconteceu o Concílio de Jerusalém, durante a permanência de Paulo em Antioquia da Síria, logo após a sua primeira viagem missionária e antes do Concílio de Jerusalém, descrito em Atos 15. Se essa data é correta, Gálatas seria um dos primeiros livros do Novo Testamento, a primeira epístola do Novo Testamento. Começamos com o verso 1. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Em suas primeiras palavras, o apóstolo Paulo é bastante incisivo ao reafirmar a sua condição de apóstolos. Os judaizantes rejeitavam Paulo e o seu ministério sobre a alegação que ele não fazia parte do colégio apostólico original. Paulo se defende e diz que recebeu a sua missão apostólica diretamente de Deus. Na introdução da carta, ele já deixa claro o teor do conteúdo da obra, qual seja a sua autoridade apostólica e o evangelho da graça. Ele cita Deus, a morte e a ressurreição de Cristo e seu chamamento para ser embaixador de tudo isso. A experiência no caminho de Damasco é o atestado do seu apostolado, Atos capítulo de número 9. Paulo também diz que ele, aqui em Gálatas, foi endereçada a um conglomerado de igrejas, tais como as igrejas se encontravam na região da Galácia, tais como Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Todas foram plantadas por Paulo na parte sul da região da Galácia. Tudo indica que Paulo escreveu depois de sua primeira viagem missionária, possivelmente de Antioquia da Síria,
e esses irmãos seriam obreiros que foram marcantes nas caminhadas missionárias de Paulo. A palavra todos dá a entender unanimidade de pensamento entre o apóstolo e seus companheiros de missão. Paulo demonstra que o exercício do ministério não é isolado e que não se considera autossuficiente. A expressão irmãos, usada aqui, não significa apenas fraternidade, mas tem uma relação com proximidade e com compromisso. Paulo saúda com a graça e paz da parte de Deus a vós outros, Deus Pai, nosso Pai, do Senhor Jesus. A palavra graça do grego vem de charis, tem o sentido de inclinar-se. Paulo usa esse termo 7 vezes na sua carta aos Gálatas. A doutrina da graça que acena para o pecador é o fundamento de toda a teologia paulina. A expressão pela graça sois salvos é a base da soteriologia bíblica na qual cremos. A paz, do grego de eirene. Eirene é do hebraico de shalom e aparece imediatamente, pois graça, podemos entender que a paz é o resultado da graça, da salvação, que é operada pelo Espírito Santo no pecador. A graça é a origem, a fonte da nossa salvação. É o favor divino que não pode ser confundido como meritocracia, ou seja, de méritos. Hendricks define a graça como sendo favor espontâneo e merecido de Deus, em ação e operação da sua benevolência, derramada livremente, dando a salvação e pecadores que correm a ele em busca do seu refúgio. Quem escreve aos Gálatas é um judeu, puro sangue, criado aos pés de Gamaliel e profundo conhecedor dos rituais do Primeiro Testamento, que nós chamamos de Antigo. Não há dúvidas de que esse fato facilitou o seu entendimento de como a lei se cumpriu em Cristo. Paulo vai usar toda essa bagagem nos seus embates com os judaizantes legalistas. Falemos da inconstância dos Gálatas. Após saudar as igrejas da Galácia e lembrar-lhes do sacrifício de Cristo, que redime o pecador, Paulo adentra nas questões que o motivaram a escrever a epístola. Ele passa uma repreensão bem contundente naquelas comunidades cristãs. É uma verdadeira correção apostólica. Todos nós precisamos receber puxões de orelha na caminhada de fé. O aprimoramento de um cristão e de uma igreja é um processo árduo. As correções que recebemos podem ser duras, mas são curadoras e contribuem para o nosso aperfeiçoamento espiritual. Falemos do espanto de Paulo. Olha só, admiro-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o que na verdade não é outro. A verdade é que um cristão ou uma comunidade qualquer pode, em algum momento da caminhada, vir a ter dificuldades para viver algum aspecto da fé. Todavia, sofrer um desmonte na fé é uma coisa bem diferente. Paulo fica aqui perplexo ao ver a rapidez com que os seus filhos espirituais perdem a firmeza na fé. As investidas dos legalistas abriram feridas na estrutura espiritual e doutrinária daqueles cristãos. Paulo havia os evangelizado e discipulou por um bom tempo e parece não acreditar em tanta vulnerabilidade. Um verdadeiro retrato de uma casa espiritual edificada sobre areia e não sobre a rocha. Verso 7. Paulo vai dizer o qual não é outro evangelho, mas alguns querem transtornar o evangelho de Cristo. Ao mesmo tempo que Paulo fala de outro evangelho, ele diz que não se trata de outro evangelho. A palavra evangelho tem origem grega
e significa boas notícias, ou boas novas, e trata-se do anúncio do reino de Deus por Jesus Cristo e seus apóstolos. O outro evangelho a que Paulo se refere trata-se de um engodo, isso é, uma adulteração da real mensagem de Cristo. Trata-se aqui do evangelho dos judaizantes, que não tem a mesma essência do evangelho de Cristo, pregado por Paulo aos Gálatas. Verso 8, Paulo ainda diz: mas ainda que nós mesmos, um anjo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que nós temos pregado, seja anátema. Depois de falar da apostasia daquela igreja e da ação nociva desses falsos mestres, Paulo aqui afirma a singularidade do evangelho, evocando a maldição divina para todos aqueles que pervertem sua mensagem e perturbam a igreja com falsas doutrinas. Nem Paulo e nem mesmo um anjo poderia alterar a mensagem do evangelho da graça. O evangelho não pertence a homem algum, isso é, o torna imutável. O evangelho simples é canal de bênção, mas o evangelho adulterado é canal de maldição. O termo anátema, utilizado aqui por Paulo no texto, denota uma sentença de condenação. No entanto, não se trata aqui de jogar praga contra alguém ou simplesmente impor uma disciplina. Os que maculam o evangelho tornam-se malditos porque distorcem a palavra de Deus e passam a estar debaixo de sua reprovação, conforme Apocalipse 22, 18. O crente precisa entender que o evangelho de Cristo não carece de apêndices ou de adaptações. Vamos ao terceiro ponto da nossa lição. Paulo, à prova viva. Os ataques ao apóstolo e ao seu ministério eram intensos. Após fazer duras exortações aos irmãos da Galácia sobre a inconstância na fé destes, o apóstolo começa a expor as bases do seu chamamento apostólico. Porventura, procuro eu agora agradar os homens ou a Deus? Paulo diz: se agradasse ainda os homens, não seria servo de Cristo. Os judeus convertidos à fé cristã diziam que a salvação é somente pela graça e que levaria os Gálatas a viverem uma vida sem responsabilidade quanto à santidade, uma vez que estavam desobrigados das observâncias da lei. Paulo diz que não tem por missão agradar a homens, uma vez que o evangelho anuncia tem origem no próprio Deus que o recebeu por revelação de Jesus Cristo. Os judaizantes viam a liberdade evangélica pregada por Paulo como uma apologia ao relaxamento espiritual, mas o apóstolo quer enfatizar que Cristo fez o suficiente para a redenção do pecador. O crente não é salvo por aquilo que faz, mas por aquilo que Cristo já fez de forma completa em sua morte vicária e ressurreição gloriosa. De perseguidor a apóstolo, Gálatas 1,13. Porque ouvis qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Falsos mestres se infiltraram na igreja, tentando acrescentar exigências legalistas ao evangelho da graça. Paulo reiterou a verdade da salvação, a saber, somente pela graça e mediante a fé em Cristo, compartilhando então a história de sua milagrosa conversão. Paulo era um mestre da lei. Após sua conversão, duas coisas passaram a ser manchete no mundo religioso de então: a forma agressiva com que ele tratava os cristãos e seus líderes diante dos Gálatas. Ele usa as expressões perseguia e assolava para demonstrar o quanto ele, Paulo, havia sido cruel com os cristãos. A mudança de rumo
e sua interpretez na defesa da fé que outrora ele mesmo ridicularizava, nosso irmão Paulo agora prova viva de que Cristo transforma o mais vil pecador, inclusive os religiosos, em nova criatura para a glória de Deus. Leiamos o verso de número 24, onde Paulo diz: e glorificam a Deus a respeito de mim. Vamos às primeiras experiências do apóstolo. Capítulo 1, verso 23. Mas somente ouvi dizer que aquele que nos perseguia anuncia agora a fé que antes destruía. Paulo afirma que seu chamamento se deu como o de Jeremias, ou seja, antes dele haver nascido. Diz que após conhecer a Cristo, passaram um período de 3 anos na Arábia e Damasco, e tudo indica que é nesse tempo que ele passa por uma espécie de retiro espiritual. Então, o abalizado conhecimento que ele tinha sobre o Antigo Testamento se entrelaçam com as revelações do Verbo encarnado. Ele recebe a iluminação de Cristo e se torna o maior expositor do Evangelho de todos os tempos. Decorrido 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. Gálatas 1:18. Durante essas 2 semanas, esses 2 homens de Deus conversaram sobre as questões cruciais da fé cristã. Sabendo que Pedro era um importante líder e referência apostólica, Paulo demonstra humildade em sua posição, ainda que fosse ele grande erudito e famoso em Israel. Demonstrou que saber servir à igreja e ao reino de Deus também passa pelo respeito com seus pares e líderes, que Deus nos ajude a imitá-lo. Vamos à aplicação pessoal. O desafio da igreja hoje é o mesmo. Os falsos mestres continuam disseminando suas heresias, ferindo pessoas que poderiam ser úteis ao reino. Como Paulo, devemos ser destemidos defensores do Evangelho de Cristo. Muito bem, vamos agora às perguntas dessa lição. Qual é o fundamento da fé cristã? Ora, o fundamento da fé cristã é Cristo, não é? Cristo já fez tudo por nós, ele é o nosso fundamento. Segunda pergunta, o que significa a palavra de origem grega evangelho? Evangelho significa boa